Paz do Senhor para os irmãos. Louvamos a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, por tudo que Ele nos tem dado. Nós agradecemos a Deus. Estaremos estudando a lição 10, que fala do seguinte tema: a última defesa de Jó. O texto áureo diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó capítulo 31, versículo 4. A verdade prática diz o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, Ou seja, quando você fizer um retrospecto da sua vida, você tem que lembrar o que Deus já fez na sua vida, Creio eu que muita coisa mudou na sua vida. Você não é o mesmo que era há 20 anos atrás, não é o mesmo que era há 10 anos atrás, e eu posso dizer com certeza que também não é o mesmo que era há um mês atrás. Então Deus ele vai trabalhando aos pouquinhos na vida de cada um, Ele vai nos moldando para ser conforme a sua vontade e para que atenda, aquilo que Ele deseja dentro da obra dele. A introdução diz assim: o capítulo 31 se encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Está lá em Jó, no capítulo 31, no versículo 40. É uma retrospectiva nostálgica do passado. Ou seja, Jó começa a lembrar com nostalgia do que ele viveu, Em Jó 31, no capítulo 31, nos versículos 29 a 31, nós vamos ver a lembrança dele acerca da sua prosperidade material e espiritual, da sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, Agora no momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, ou seja, é o oposto do que ele está vivendo agora. Ele não aceita que as coisas terminem assim e deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. É nós que temos que nos apresentar diante de Deus para defender as nossas causas. Não adianta a gente pedir por mão A nem por mão B, Nós temos um mediador somente, que é Cristo, Nós podemos sim pedir para que os irmãos nos ajudem em oração, mas quem tem que apresentar a sua causa e se defender diante de Deus é você. Primeiro subtópico: Jó relembra do seu passado de glória. Primeiro subtópico: prosperidade material e espiritual. Ele demonstra um sentimento nostálgico, Isso tudo em relação ao seu passado. E a primeira coisa que ele se lembra foi a comunhão. Olha que interessante. Ele se lembra da comunhão que ele tinha com Deus, A comunhão que ele desfrutava com Deus. E eram lembranças de um passado que não tinha mais, que não existia. Ele lembra que Deus o protegia. Lembra das bênçãos de Deus sobre ele e sua família, da orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele, que havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Quantas vezes nós não vivemos momentos nostálgicos em nossas vidas, Jó 29, do capítulo 1 ao 11, está falando sobre isso, sobre esse momento de Jó. E nós também temos momentos desses na nossa vida, mas nós temos que entender que a nostalgia, ela é boa para a gente lembrar de quem nós éramos e de quem nós somos agora. E para entender
que tudo aquilo que a gente passou, seja bom ou ruim, foi o que nos estruturou para estar passando pelo momento de agora. Não é lembrar para o passado e falar, ai, eu queria voltar naquele tempo, que aquele tempo sim era bom. Não, é a gente lembrar que foi aquele tempo, aquelas dificuldades, aquelas alegrias que nos deu estrutura para chegar onde nós estamos e para estar enfrentando o que estamos enfrentando hoje. Segundo subtópico, o reconhecimento social. Está lá do versículo 14 a 25 do capítulo 29. Ele se lembra da sua condição social, que por ser uma condição elevada, ele era tido como um juiz, na sua cidade. E os jovens e os velhos sempre procuravam para receber orientação. E isso talvez explique a linguagem jurídica, nos diálogos do livro de Jó. E demonstra que ele tinha um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, ou seja, o necessitado, e dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Está em Jó, capítulo 29, dos versículos 14 a 25. E na busca pela justiça social, Jó sempre protegia pobres e punia os que estavam oprimindo, E o amor e a defesa pela justiça, para ele era como uma vestimenta, um adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como os olhos dos cegos, Até com o estrangeiro ele se preocupava. E tendo agido com justiça e equidade, ou seja, com equilíbrio, com franqueza, nada era mais natural para ele que os seus dias terminassem em paz ao lado da esposa e filhos, Mas o contrário disso não estava, programado por ele. Terminar assim a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, Muitas das vezes a gente quer ser bem visto na sociedade, mas esquece que a vontade de Deus não é a vontade do ser humano. Deus ele não enxerga como ser humano. É bom ser bem visto na sociedade? Com certeza. Toda pessoa bem vista é benquista. Mas isso não significa que a sociedade vai tratá-lo bem em qualquer situação. Quando a pessoa tem muito dinheiro, tratam eles a pão de ló. Tratam ele a pão de ló, respeitam, porque sabem que ali é um homem do dinheiro, um homem, Mas se for um pobre, por mais culto que seja, por mais sábio que seja, as pessoas ignoram. Por quê? Porque o ser humano não enxerga como Deus, Então nós devemos ter na nossa vida uma boa comunhão com Deus e a paz com Deus. Porque o ser humano, ele nunca vai nos dar o devido valor que nós temos, Muitas das vezes, o nosso papel é apenas servir a Deus perseverante e esquecer que o mundo lá fora, pode estar nos acusando de qualquer coisa, mesmo que a gente não esteja agindo daquela forma. Amém? Então, a gente tem que sim ser pessoas de respeito diante da sociedade, mas nós nunca devemos esperar que a sociedade, nos eleve, porque isso aí seria só da boca para fora ou, na maioria das vezes, uma forma de interesse. O terceiro subtópico é uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, como a Bíblia mostra, era modelo de justiça social. Devemos ter o cuidado de não transportar, ou seja, não levar para dentro do texto bíblico teorias modernas da justiça, Ou seja, aquela justiça social formada em valores materialistas, contrário aos defendidos nas Escrituras, que a gente está falando de algo espiritual e não material. Ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem se pode classificá-lo como um socialista,
nos tempos modernos, ou seja, não, porque Jó era socialista. Não, o tempo moderno era um, o tempo de Jó era outro. Então não dá para comparar e dizer que Jó era uma pessoa socialista, né? Ou seja, a gente estaria forçando e além disso, indo além do que está escrito e sobrepondo o pensamento político na Bíblia, né? A Bíblia não trata de nada relacionado à política moderna, né? Apesar de falar o que poderia ocorrer, ela não se embasa nisso, né? Segundo subtópico, Jó lamenta seu estado presente. Primeiro subtópico do segundo tópico. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar a antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima, conforme Provérbios 20 e 29, né? Ou seja, eram pessoas muito respeitadas. Eram pessoas que eram tidas como, né, pessoa que todo mundo tinha que seguir o exemplo. Porém, Jó já não era mais aquela pessoa em relação àquilo. Diz assim: a glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é as cãs, ou as classes, né? Ou a sociedade. Ou seja, agora, quando próspero, ele era respeitado pelos mais velhos e pelos mais jovens. Agora, ele se lembra do seguinte: agora se riem de mim os de menos idades do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Está lá em Jó 30, Jó capítulo 30, versículo 1. De homem respeitado ele passa a ser visto como escória social. Está lá em Jó capítulo 30, do 1 ao 8. Portanto, ele lamentava estar no fundo do poço. Esses homens, dos filhos que ele fala que não respeitam ele, eram pessoas que eram de fora da sociedade dele, pessoas menos favorecidas, que viviam no deserto, comia brotos no deserto, né? Essas pessoas, eles eram tão miseráveis que eles se alimentavam do que podiam obter. Ou seja, eles eram forçados a comer folhas de malvas, raízes de zimbros, né? E na sociedade eles não tinham lugar porque era tido como ladrões e eram forçados a viver em cavernas e entre as rochas. E Jó se sentiu no fundo do poço porque até essas pessoas estavam desrespeitando a Jó. Você vê o nível que chega, né? O ser humano. Segundo subtópico, abatimento físico e emocional. Ele se sente abandonado por Deus, né? E isso lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, tanto físico quanto emocional. Como o salmista, ele lamenta suas dores, né? Ou seja, assim como o salmista lamentou suas dores lá no Salmo 42, né? No verso 4, ele também lamenta. Ele também começa a sentir a sua miséria, né? Sentir que ninguém mais o respeita, que ele não tem mais da parte de ninguém nenhum tipo de respeito. E isso deixa ele numa situação complicada. Diz assim: quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Ou seja, ele estava junto com a multidão e agora ele se via sozinho. Eles louvavam a Deus junto e ele agora estava sozinho. E aí, ele lamenta suas dores, suas vestes é uma prova real do seu sofrimento, né? Ali no versículo 18 aparece a palavra desfigurou.
Mas alguns acreditam, né, alguns que estudam a Bíblia, acreditam que essa tradução seria manchada, né? Ou seja, as feridas abertas em Jó manchavam suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, lá em Jó capítulo 30, versículo 19. E mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. E o homem de luz se sente caçado como um animal e atormentado por um furacão. Lá em Jó 3, né, capítulo 3, versículo 21 e 22, fala disso. Terceiro subtópico. Deus teria abandonado Jó? Segundo ele, no tópico passado, ele acredita que Deus o tinha abandonado, né? O sofrimento emocional de Jó refletia a crença que havia sido abandonado por Deus, ou seja, ele começa a crer que Deus o abandonara. Está lá em Jó capítulo 30, versículo 16 a 23. E também é um reflexo dele ter sido abandonado pelos homens, do versículo 24 ao 31. Ele observa que o seu clamor foi desconsiderado. E doía saber que ele havia ajudado tantas pessoas carentes e necessitadas, e agora o seu clamor por socorro era totalmente ignorado, né? Em vez de ajuda, ele era repelido como escória social, ou seja, ele era jogado para fora, né? Tá lá em Jó, capítulo 30, versículo 26. E quantos não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola a alma? Chegue diante de Deus e entregue tudo em seu altar, né? Porque muitas das vezes a gente vai passar por esse sentimento de que estamos largados à margem da sociedade, de que ninguém se importa com a gente, vamos até achar que Deus nos desamparou. Isso não é verdade, Ele sempre está com as suas boas mãos sobre nós. Muitas das vezes a gente está fraco e ele é que está nos carregando, né? E esse sentimento de injustiça que às vezes nos assola a alma, ele pode ocorrer vindo da parte de um irmão da igreja, ou de um vizinho, ou de um parente, ou de alguém que a gente nem conhece, né? Mas pode acontecer. Não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por essas coisas. Por isso que a gente tem que se achegar a Deus e entregar tudo a Deus diante do seu altar. Como eu falei no começo, o nosso intercessor é Jesus, é o único, né? Não adianta a gente esperar que outras pessoas venham interceder em favor de nós. Mas nos acheguemos a Deus, através de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, para que tudo isso seja colocado diante do altar do Senhor, e é o Senhor quem vai mostrar. Aquilo que é verdadeiro vai prevalecer. O que não for verdadeiro, o que não for da parte de Deus, vai cair por terra. Terceiro tópico, o futuro em aberto de Jó. O primeiro subtópico do terceiro tópico é Jó em defesa de sua ética sexual. Está lá no capítulo 31, versículo 1 a 4. Os amigos silenciaram. Porém, Jó sabe que nada está resolvido e o futuro está em aberto e incerto. Haveria alguma resposta? E ao querer mostrar sua inocência, ele sente a necessidade de se defender. E a primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, onde ele diz que se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida, né? Que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, né? Ou seja, ele tem uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, né? Ou seja, ele justifica que quando ele olhava para uma donzela, ele não olhava com malícia, né? Hoje o que acontece? O homem, quando ele olha para uma mulher, muitas das vezes, ele já olha com um ar de malícia, né?
ele se esquece, às vezes até nós que somos servos de Deus, às vezes esquecemos até que servimos a Deus e começamos a agir como um homem do mundo, né? E isso fica evidente na nossa vida. Por quê? Porque a gente esquece de fazer o que Deus nos orientou e cai na cilada, né? Porque o mundo hoje ele está muito erotizado e o ser humano tem que fugir da aparência do mal, né? Então nós, como servos de Deus, temos que pedir para o Senhor estar sempre ungindo nossa mente, nossos olhos, para que nós tenhamos cuidados para não cair nos laços, né? Porque parece coisas inocentes, mas não são, né? A mente do homem é algo complicado, o coração do homem também, né? E para não nos desviarmos, temos que estar diante do Senhor em plena comunhão. Diz assim, ó, 27. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é melhor perderem uns dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno, né? Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos carne, né? Nós somos advindos do pecado, mas transformados em novas criaturas, nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, né? E esse é só um dos exemplos, né? Não é só mulheres, tem outras coisas no mundo que pode vir a seduzir o homem. Então é pedir a Deus graça para que nós não caiamos nesses laços, né? E Jó, ele diz isso, ele tem um conserto com seus olhos, né? Porque tudo começa com o olho, né? Há um ditado que diz que o olho é a janela da alma. E também um ditado que diz que aquilo que você não vê, você não quer. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente anda vendo, tomar cuidado com aquilo que tem entrado nos nossos corações e nas nossas mentes. Segundo subtópico, Jó em defesa da sua ética social. Está lá no capítulo 31, versículos 16 a 31. Ele faz uma defesa da sua ética social. Mostra que a justiça social marcou sua forma de agir, né? Lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se por princípios de uma ética social, ou seja, princípios corretos diante da sociedade. Sempre tratou órfão e viúva com humanidade. Os escravos, mesmo se da sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentar suas queixas, né? O seu comportamento ético-social o habilitou para agir como tribuno dos desvalidos. Como nós já dissemos, Jó era juiz na terra que ele morava, né? Então, devemos nos lembrar da verdadeira religião, né? É Cristo, o alvo é Cristo. E Tiago afirma: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? Está no capítulo 1, versículo 27 de Tiago. Esse é um dos fundamentos da nossa ética social. Cuidar daqueles que mais precisam, porque o Senhor nos deu essa missão, né? De cuidar daqueles que mais necessitam. E nós, como servos do Senhor, temos que ser exemplo, né? A luz, ela tem que brilhar em meio às trevas. Terceiro subtópico. Jó busca uma resposta de Deus. Está lá no capítulo 31, versículos 35 a 37. Agora ele se dirige a Deus de forma exclamativa, né? Ah, quem me dera um que me ouvisse, dando a entender que Deus não estava ouvindo ele. E já feito uma retrospectiva sobre o seu passado, agora faz uma análise sobre a sua situação presente, né? Seu olhar está para frente, para o futuro.
E ele quer se apresentar diante de Deus porque ele tem consciência de sua inocência. E sua confiança é a mesma de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal, conforme Jó, capítulo 31, versículo 37, onde ele sabe que ele vai chegar lá e não vai ter erro nenhum e vai ser absolvido, né? E aí, como nos apresentar diante de Deus e justificar nossos atos? E aí? A resposta está em Romanos 8, capítulos do 31 ao 33, onde pela graça divina, né, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica, né? Ou seja, o próprio Deus nos justifica através do seu Filho Jesus. Não somos nós que nos justificamos diante de Deus. Nós não temos condição para isso. Mas Jesus, ele tem condição porque ele pagou o preço, né? Preço de morte e morte de cruz. E tá assim, o que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, em nós mesmos nós não temos nada que nos justifique. Mas em Deus nós somos justificados através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem apagou os nossos pecados, e aquele que está disposto a seguir a Jesus, a servi-lo, a atender a sua vontade, esse está guardado debaixo da justa justificação de Deus, né? Não é justificação de homem, não é coisa de homem, é coisa de Deus, né? Ou seja, nós vimos aqui que Jó, ele se lembra do seu passado abençoado e que agia com integridade e humanidade com o próximo, que nunca tinha agido de forma injusta com ninguém, nem cometido pecados que o desonrassem moralmente, né? Sua integridade estava intacta. Ele acredita que chegou o momento de se apresentar diante de Deus e receber o veredito de que é um homem injustiçado e inocente, né? Assim como nós, Jó correu para os braços de Deus para que ele fosse justificado por Deus. Só podemos ser justificados por aquele que é justo, por aquele que é santo e verdadeiro. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.